Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos fazer um giro de notícias, tá? A gente vai trazer, vai estruturar um pouco mais os vídeos que a gente vai trazer aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um apanhado de notícias. Depois desse apanhado de notícias, a gente vai fazer dois quadros hoje, tá? Opinião do Brabo, que aí eu vou trazer o giro de notícias e vou dar opinião, tá? Sobre as questões que a gente está trazendo, tá? A gente também vai fazer o seguinte, vai trazer o quê? Troféu do Brabo, a gente vai dar um troféu de ouro, de prata, de bronze, e aí a gente vai falar dos melhores jogadores da partida e também vamos colocar aí os melhores jogadores do campeonato quando o campeonato acabar, e de repente quando o turno acabar a gente vai também trazer isso, e a gente vai trazer quem foi bem, quem não foi bem, quem aproveitou a oportunidade, quem não aproveitou, tá? E as menções honrosas, enfim. Então a gente vai trazer tudo isso de novo no canal, tá? Pra gente reestruturar o canal nesses 10 dias aí que a gente vai passar sem São Paulo Futebol Clube, e aí a gente vai trazer um pouco disso, tá bom? Então vamos para a primeira, o giro de notícias. Giro do Brabo agora, gente, é o seguinte, vamos falar aí das notícias mais importantes agora do São Paulo, tá? Marcos Antônio renova até 2030 com multa renovada, tá? Multa pro exterior, né, pro mercado estrangeiro, 600 milhões de reais, e pro mercado inferior aqui, pro mercado nacional, seria 900 milhões de reais. Comentem aí o que vocês acham sobre essa renovação e essa nova multa contratual, tá? Bom, e o Moreira volta para o São Paulo, né? O Porto não renovou o seu vínculo, né, de empréstimo, e possivelmente estará disponível lá cerca de abril, né? Moreira não se firmou no Porto por conta de suas lesões, né? O que não é novidade pro torcedor são paulino, tá? E tá de volta aí, tá no CT, tá treinando, tá se recuperando de lesão e possivelmente vai ser reintegrado pro elenco profissional. Comentem aí o que vocês acham do Moreira, tá? E o Alisson está de malas prontas pro Fluminense, tá? Praticamente já tá fazendo exames médicos, tá? Assim, só falando, as fontes que a gente tá usando aqui é sempre dando os créditos pro Alexander Vieira, tá? Pro Gabriel Sá e pro Valentim Furlan. Então o Alisson está indo pro tricolor das Laranjeiras e ele tem aí, esse empréstimo é o seguinte, né? Tem obrigação e opção de compra. Não vai ter taxa, né? O que aconteceu foi taxa de empréstimo. O que aconteceu foi que o Alisson abriu mão de valores a receber do São Paulo para que esse negócio fosse concluído. Até porque o Alisson não tem mais clima para ficar no São Paulo. Então, está indo para o Fluminense. A taxa de empréstimo não tem com relação ao Fluminense. O que vai ter é uma opção de compra no final do empréstimo, no final desse ano, tá? Que é cerca de 2,5 milhões de euros, né? Cerca de 12 ou 13 milhões de reais, tá? E uma obrigação de compra caso ele bata 30 jogos pelo Fluminense até o final do ano, né? Em até 45 minutos em cada partida, tá bom? Comentem aí o que vocês acham sobre isso, tá? O Ferrarese também está de malas prontas pro Botafogo, tá? Possivelmente hoje ou amanhã já estará fazendo sua despedida ali do CT, da Barra Funda, dos seus colegas, tá? Ele vai ser emprestado pro Botafogo, cerca de 400 mil euros pela taxa de transferências no ato e mais 400 mil de metas batíveis, tá? Para esse empréstimo ser concluída. Também uma opção de compra de cerca de 6 milhões de euros, que pode virar 7 milhões de euros caso ele bata algumas metas após a sua compra. Então o São Paulo, que pagou cerca de um pouco mais de 4 milhões de euros no jogador, está vendendo por 6, no máximo 7 milhões de euros, que pode chegar mais a taxa de empréstimo, que seria cerca de 800 mil reais, tá bom? Comentem o que vocês acham sobre essas informações, tá bom? Opinião do Brabo. Bom, pessoal, é o seguinte, eu acho que o Alisson indo pro Fluminense nesses moldes que a gente falou agora, né, cerca de 400, ele abrindo mão dos valores a receber do São Paulo e uma opção / obrigação de compra pro Fluminense, eu acho que é uma boa, tanto pro Alisson como pro São Paulo, que se livra de um salário de cerca de 600 mil reais, né, 580 mil reais, né, que o Alisson recebia aqui no São Paulo, um jogador que já não tinha clima, por tudo que aconteceu. Então a gente já falou muito sobre o Alisson, eu acho que é uma boa ele respirar novos ares, principalmente ali junto com o Zubeldia, que foi um dos seus melhores momentos da carreira, tá? É triste como sai, né? Porque era um jogador que tinha um carinho da torcida e depois de tudo que ele fez, acho que é o melhor momento dele. Então, assim, é repensar no restante de sua carreira, o que ele pode dar ao futebol e se resguardar um pouco mais dessas polêmicas que ele enfrentou, tá? Bom, com relação ao Ferrarese, eu acho que não é um tão bom negócio assim, tá? Acho que 800, se você for parar pra pensar, né, 400 mil reais pela taxa de empréstimo não paga nem o salário do Alan Franco, tá? E mais 400 mil, caso ele bata algumas metas, que é justamente umas metas batíveis, pelo que a gente sabe aí, pelo que o Gabriel Sá, o Alexander Vieira falou, são metas batíveis até, muito parecido com o do Marcos Antônio ali, um negócio bem simples. Então, assim,
assim, seria cerca de 800 mil reais pelo empréstimo, que eu acho muito pouco pelo jogador de 27 anos, por mais que não tenha espaço dentro do elenco, ele tem mercado, tá? Principalmente no mercado dos Estados Unidos, que já algumas vezes sondou o atleta, né? E assim, a opção de compra, eu acho que, ok, tudo bem, tem opção de compra. Acho que eu não sou contra você liberar o atleta, mas eu acho que precisa ter uma certa valorização. O São Paulo peca muito nessa questão aí, eu acho que libera os jogadores muito fácil, tá? E eu não faria isso. Por mais que seja uma boa pro Ferrarese, tá num time onde eles atuam ali com 3 zagueiros e talvez seja uma boa para ele. E a renovação do Marcos Antônio, gente, eu acho que é uma boa, tá? Acho que o Marcos Antônio precisa continuar no São Paulo para assim, justamente criar um pouco de identificação com o torcedor que já tem, né? Enfim, então o Marcos Antônio é um pilar desse time e eu acho que é importante ele estar dentro do elenco, até porque joga muita bola. Agora, com relação ao Moreira, eu acho que o Moreira... não vou falar que é um tiro no pé, porque é um jogador até que barato, porém é um jogador que você não é confiável. Fisicamente, ele é muito abaixo, se machuca muito fácil. Tecnicamente, é sem discussão. Eu acho que é o melhor lateral que a gente tem, tecnicamente, mas fisicamente o cara não aguenta ter uma sequência, então não é um lateral confiável, tá? Então, assim, tudo bem voltar, mas eu acho que o São Paulo não tem que renovar com ele. Quando terminar o seu contrato, acho que tem que liberar e deixar ele seguir o rumo dele, caso ele não mantenha uma sequência de jogos no São Paulo. Comentem o que vocês acham sobre a opinião do Brabo, tá? Troféu do Brabo é o seguinte: troféu de ouro do Brabo vai para Marcos Antônio, melhor jogador, embora não tenha feito gols, mas é um cara que abre o jogo, consegue armar o jogo, muito, muito bom jogador. São Paulo acertou em cheio, tanto na renovação quanto na contratação, tá? O São Paulo, acho que ele caiu como uma luva nesse meio campo com o São Paulo. Brabo de prata vai para Caleri, que em 9 jogos marcou 5 gols nesse Paulistão. Acho que é o melhor início aí do Jonathan Caleri com a camisa do São Paulo, tá? Quando o homem tá amando, não tem jeito, tá? Brabo de bronze vai para Danielzinho, uma grata surpresa, não pelo futebol, sabia como ele jogava, acho que era um bom jogador, eu via como um bom jogador, porém, o que me preocupava era o tamanho da camisa que ele ia vestir, né? Que era do São Paulo, que é do São Paulo, e parece que ele vestiu e não sentiu o peso da camisa. E isso é muito importante para um jogador, principalmente como os argentinos falam, um jogador de hierarquia. E Danielzinho tem se mostrado um jogador de hierarquia. E o Brabo de lata, tá? O Brabo de lata vai para Wendel. Na minha visão, o Wendel é um cara que não aproveitou as oportunidades que teve, chegou com pompas, chegou com... foi um furdunço para que ele viesse para o São Paulo, e ele não tem justificado essa contratação, essa expectativa que foi dada em cima dele, do nome do Wendel, que é um jogador que já jogou Copa América, enfim, não consegue ter sequência, enfim, não tem jogado bem. Eu, assim, dou o Brabo de lata para ele, que é um cara que realmente não tem se mostrado confiável na lateral esquerda do São Paulo, muito pelo contrário do Enzo Dias, que a gente sabe que é um guerreiro, é um cara assim, eu faço menção honrosa mesmo pro Enzo Dias, porque é um cara que é guerreiro, joga todas, não tem medo de dividida, ele tem as suas limitações técnicas, sim, tem, mas é um cara que se doa em campo, é esforçado, e joga simples, e não tem conversa fiada com o Enzo Dias, muito diferente do Wendel, que eu achei que chegaria para brigar pela titularidade, porém, realmente, não tem se mostrado um cara confiável. Então Brabo de lata vai pro Wendel, tá? E a surpresa do Brabo, pra quem que vai a surpresa do Brabo? A surpresa do Brabo vai para Lucas Ramon, que chegou, colocou a camisa do São Paulo, assim como o Danielzinho, não sentiu um peso e jogou o fino da bola, tá? Tem jogado o fino da bola. Se tem um cara que não passa por ele a eliminação contra o Palmeiras, esse se chama Lucas Ramon, tá? O Caleri também, mas o Lucas Ramon é um cara que não se esconde no jogo, tá ali, tá sempre dando opção, tá sempre dando cruzamento, tá sempre dando assistência, se participa defensiva e ofensivamente do jogo. Então a surpresa do Brabo vai para Lucas Ramon positivamente. Então, rapaziada, é isso, tá? Esses são os novos quadros do canal, a gente vai começar a estruturar um pouco, tá? Vamos fazer aí, primeiro, o giro do Brabo, tá? Que é o giro de notícias, tá? Depois a gente vai colocar a opinião do Brabo, que é a opinião sobre algumas notícias mais relevantes, tá? E depois a gente vai colocar aí, quando tiver jogos a gente vai fazer o troféu do Brabo, né? Mais ou menos, e a surpresa do jogo, né? Às vezes pode ser que tenha, pode ser que não tenha, tá? Que justamente é essa questão aí do time jogar bem ou jogar mal, às vezes a gente não tem tantos destaques, tá? Em vez de ficar dando nota, que isso aí é um negócio normal, tá? Foi até uma sugestão de
de um dos meus amigos ali, tanto do Gui Robert, que é um parceiraço meu, o Maurício também é um parceiraço meu, então deram essa ideia, e aí eu tô levando aí adiante essa ideia aí pra gente tá até maturando um pouco sobre isso, tá bom? Então serão esses quadros mais ou menos no dia a dia, tá? Quando for só vídeo de notícias, a gente vai estar o giro do Brabo e a opinião do Brabo. Só quando tiver jogos, a gente vai fazer o pré-jogo, o pós-jogo e vai colocar a opinião do Brabo. Vai colocar não só a opinião do Brabo, mas também vamos colocar também o troféu do Brabo pra gente destacar os jogadores que foram bem, os que foram mal, enfim. Tem isso aí, tá bom? Então, basicamente é isso, tá, gente? Conforme a gente for tendo aí notícias, a gente vai trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo!